Fala meu amigo, fala minha amiga, eu sou o Felipe Luna, muito bom dia para você, boa segunda-feira, dia 8 de dezembro, feriado inclusive no estado de Pernambuco, para algumas cidades inclusive, né? Então tem muita gente que tá descansando, eu mesmo tenho uma viajada só para dar uma relaxada, né? Mas a gente não deixa de gravar, prometi para vocês conteúdo diário aqui e a gente tá trazendo aqui e já começa esse vídeo com uma informação, né, muito importante. Um jogador do esporte recebeu uma proposta de mais ou menos ali cerca de 11 milhões de reais. A gente vai conversar sobre esse jogador que é importante. É um jogador que, se o esporte tivesse ficado na primeira divisão, não deveria sair do esporte. É um jogador que começou muito bem, mas que no final já da temporada já entregou, meio que entregou, sabe? Entregou, realmente a gente enxergava que ele não queria mais jogar e ele quer sair do esporte, tá? Vamos falar sobre a proposta de 11 milhões de reais do jogador do Esporte Clube do Recife, tá bom? Antes de mais nada, aquele pedido tradicional, inclusive eu tô de camisa do esporte hoje aqui, tá? Antes de mais nada, te inscreve, ativa o sininho, deixa o teu like, dá essa moral pra gente. Estamos trazendo de novo esse conteúdo aqui com qualidade pra vocês, com frequência. Então, se você puder se inscrever, eu vou ficar muito grato. Se você já é inscrito, você desinscreve e inscreve de novo. Se você puder me ajudar nisso, por quê? Porque o YouTube vai entender, ó, esse canal, ele voltou a ser relevante, ele vai distribuir esse vídeo para mais pessoas, porque tem gente que não sabe que o canal voltou. Então, se você puder me ajudar, você vai ajudar essas pessoas também a descobrirem que o canal voltou. Se desinscreve, inscreve, se não é inscrito, se inscreve e deixa um comentário assim, ó, diz assim, ó, escreve assim, ó, boa semana, Luna, que aí eu vou botar pra você boa semana também, vou comentar lá. Fechado? Você me ajuda demais, deixando o like também, vai ajudar a gente a continuar crescendo. Vamos lá, o Sport começou o ano 2025 fazendo contratações gigantescas, né? Eu lembro que o Sport queria trazer até um jogador que passou pelo Chelsea, que é o Bakayoko, né? O Sport sondou inclusive esse jogador tinha proposta do Sport, acabou que o jogador acabou não aceitando. Acho que foi bom para ele e bom para o Sport inclusive também, né? Mas o Sport, ele começa o ano fazendo e tentando fazer algumas contratações interessantes, né? Não tão interessantes algumas, tentou contratar não, né? Contratou o Carlos Alberto, inclusive esse é um prejuízo que vai ficar para o Sport ainda aí, apesar que o Sport conseguiu tirar um pouquinho desse prejuízo, né? O Sport ele conseguiu ali, conseguiu meio que dar uma batida nessa venda, vendendo o Riquelme, né? O Riquelme foi para o Botafogo, então em cerca de quase 8 milhões de reais o Sport abate dessa dívida, então já facilita um pouquinho. O Sport traz outras contratações, e uma dessas contratações que o Sport traz, né, é o dito cujo aqui, volante Rivera. O Rivera que vem do Tijuana, o Sport faz a maior contratação da sua história, né? A contratação do jogador foi em torno de 17 milhões de reais. 17 milhões de reais. Só que, cara, como o Sport não divulgava esses valores pra gente, muita gente achava que, ó, o Sport pagou à vista. O Sport comprou o jogador, mas não foi assim, tá? Agora as coisas começam a aparecer. O Sport contratou o jogador por 17 milhões de reais e esse valor foi parcelado. O Sport parcelou a contratação do colombiano, só que a informação que saiu agora de manhã cedinho, né? Aqui eu tô gravando esse vídeo aqui 6h53 da manhã. A Camila Souza, do Globo Esporte, traz a informação de que o Sport recebeu uma proposta para venda desse jogador. E já adianta que o jogador ele quer ir, tá? Ele quer deixar o Sport. Vamos ler aqui. Inclusive, eu até entrevistei o jogador, fiz uma pergunta na coletiva e ele falou que não tinha problema jogar a Série B, mas agora o jogador quer ir embora, tá? Então, assim, a gente vê que o que se fala ali numa coletiva não se escreve, né? Vamos lá. O volante colombiano Christian Rivera pode ser mais um a deixar a ilha do Retiro nos próximos dias. O GE apurou que, no último sábado, o jogador recebeu uma proposta do Pachuca, do México também, tá? Do México. A atual direção do esporte e o comitê gestor de transição do futebol estão cientes da oferta. Aí ele coloca aqui em negrito, a Camila coloca, Rivera quer ir, ele quer sair do esporte, tá? Vamos ler mais um pouquinho aqui. O Pachuca está disposto a assumir o restante da dívida rubro-negra pela aquisição do jogador, que no início custou ao clube pernambucano 17 milhões de reais por 75% dos direitos. Como se daria o negócio? Aí agora a Camila, na apuração dela aqui, inclusive uma bela apuração, ela fala que como se daria o negócio. O Leão, até o momento, pagou 900 mil dólares, aproximadamente 4,89 milhões de reais, ou seja, o Sport pagou quase 5 milhões de reais já pelo Rivera, tá pagando essa dívida, né? Ao Tijuana do México, clube que tinha um passe do Rivera, né? Nesse caso, restariam, portanto,
2,1 milhões de dólares, aproximadamente 11 milhões de reais, 11,4 milhões de reais, para quitar a compra do volante ao longo de 2026. Ou seja, o Sport teria que pagar em 2026 11 milhões de reais. Então o Sport ia ter essa grana para pagar. O Pachuca, então, seria o responsável por saldar esse valor no próximo ano por uma porcentagem proporcional dos direitos do atleta. Além, é claro, de se comprometer com o salário do jogador, que hoje o salário do jogador gira em torno de 450 mil reais. Então, se a gente colocar aí, nessa ideia, 450 mil, aí se você coloca ali mais 13 salários, né, porque a gente precisa colocar ali que o esporte vai pagar 12 salários mais o 13º, estou colocando 2026, fora que o esporte tem atrasado esse ano, né? Então vamos colocar 13 salários ali, tirando impostos, tá? Vai girar em torno, mais ou menos, o esporte teria que pagar mais 5,850 mil reais. Então se a gente colocar mais os 11,4 milhões ali que o esporte teria que pagar ainda, né? Vai dar em torno ali, 11,8 mais 5,4, acho que é mais ou menos isso. Vai dar mais ou menos em torno de pouco mais de 17 milhões de reais, fora os impostos. Então, assim, o Sport teria que pagar só desse jogador em 2026 mais de 17 milhões de reais. Então, assim, é muita grana, né? Aí fala aqui, ó, o prazo para pagar em 2 anos foi estabelecido pela atual diretoria do Sport. O Yuri Romão, né, teria que cumprir pelo novo chefe do executivo, né, assumiu o Sport na eleição dia 15 de dezembro, caso o rubro-negro queira manter o atleta. Então, assim, já adianto para vocês aqui que até a Camila falou que uma fonte ligada ao Sport, né, ela ouviu falar que é um ótimo negócio. E realmente, para a situação do Sport hoje, é um ótimo negócio. A Aluna seria um ótimo negócio se o Sport recuperasse os 5 milhões que ele gastou no jogador já. Seria, mas assim, para prejuízo que o Sport tem, né, já que ele já pagou esse valor, ele não pagar mais esses mais de 17 milhões de reais, para mim, estaria num resultado muito bom. O Rivera é um bom jogador, tá? É um jogador que, inclusive, se você pegar os números no Campeonato Brasileiro, ele é um dos destaques do Sport. Se a gente pegar ali, eu acho que os 2 destaques do Sport, os 3, é o Zé Lucas, o Rivera e o goleiro Gabriel. Né? Esses 3 aí acabaram sendo bons destaques. E o Derek, que já deixou o Sport, então a gente não coloca muito nessa conta. Então, cara, a gente precisa entender o que o Sport fez, né, dentro desse negócio. Para mim não foi um negócio interessante, e o que o Sport pode diminuir de prejuízo. Então o Sport tendo essa diminuição de 17 milhões, é como se o Sport tivesse ganho, cara. Já que ele tem que gastar esse dinheiro, né, é como se ele tivesse ganho para 2026 17 milhões de reais. Ele não vai ter esse custo. Então isso é um alívio gigante para os cofres do Sport. Então, para mim, é uma excelente notícia o Sport se livrar do Rivera. Porque, assim, depois a gente precisa lembrar que no final da temporada o Rivera basicamente desistiu de jogar. Tá? Não tá nem correndo dentro de campo direito mais como corria. A marcação dele já deu uma brecada. É como se o jogador tivesse meio que se poupando para não ter problema de lesão e deixar o Sport, sabe? Então, cara, eu acho que tem que ser vendido mesmo. Eu acho que esse negócio aí pro Sport é ótimo. O Sport aceitar essa proposta. O Sport se livra de uma bomba financeira gigante, né? Como eu falei aqui, num cálculo de bar, mesa de bar, mais de 17 milhões de reais o Sport vai deixar de gastar, né, com essa restante da compra que ele tem do Rivera. Tá? Então acho que o Sport tem que fazer essa venda. Se você pegar os 3 comitês, acredito que os 3 estão no consenso de que esse negócio precisa acontecer. Vamos aguardar agora a cena dos próximos capítulos, né? Se de fato esse negócio ele vai acontecer, se de fato o Sport ele vai liberar esse jogador, e aí a gente vai começar a olhar a janela de transferências a partir de hoje. Por quê? Porque o Sport, ele agora finalizou o Campeonato Brasileiro ontem, agora começa a janela de transferências. E no dia 11 de janeiro já começa o Campeonato Pernambucano. Então o Sport já vai ter aí um tempo de liberação de férias, os jogadores já estão de férias, né, já foram liberados já. E a tendência é que eles se apresentem no final desse ano, desse mês já. Sabe? Então é muita coisa para ser feita, é muito trabalho para ser feito. Então é importante que o Sport vá se livrando desses problemas. Chegar a situação dessa por Carlos Alberto, mandava embora também. Tá? Chegar a propostas de outros jogadores, a gente precisa lembrar também que possivelmente no começo do ano que vem o Zé Lucas deve ser vendido. Por que no começo do ano que vem? Porque a janela de transferências abre só no dia 2 de janeiro. Então é a janela de inverno, né, do futebol europeu. Então vamos aguardar para verificar se de fato
o negócio vai se concretizar do Rivera e tio Zé Lucas também, se essa proposta vai chegar de grana. Quero saber a tua opinião, comenta aqui o que, é que você acha, concorda, discorda, venderia, não venderia, fala pra mim o que, é que você acha e é claro, eu vou continuar atento. Qualquer situação desse feriadão eu volto, trago tudo na íntegra pra vocês, tá bom? Desculpa meu cabelo, aí meu cabelo deu uma acelerada aqui. Daqui a pouco eu tô voltando. Tchau, tchau.